E o que me traz à tribuna hoje, senador Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, é a situação da nossa economia. Eu tenho visto, aliás, todos nós temos visto de forma insistente a propaganda do governo dizendo que a economia brasileira está melhorando. Os jornais se esmeram em colocar nas manchetes dados positivos, como recuperação da indústria, recuperação de certas áreas da economia, melhoria no emprego. Eu queria perguntar para quem e onde exatamente essa economia está melhorando, porque os dados concretos que atingem o povo brasileiro, que nós temos aqui, não estão melhorando. Portanto, se não melhora para a maioria do povo, não dá para dizer que a economia melhora. Nós temos hoje uma taxa de desemprego que, ao invés de cair, cresce. Quando o presidente Temer assumiu de maneira ilegítima o governo, nós tínhamos uma taxa de desocupação de cerca de 9%. Fechou 2017 com 11,8% de desempregados. E agora, em janeiro de 2018, 12,2%, 12,7 milhões de desempregados no Brasil. Então, como que uma economia pode estar melhorando se o número de desempregados está crescendo, senador Paim? Ele disse que ia melhorar, mas ele está 2 anos à frente do governo do Brasil e não conseguiu chegar ao nível que ele pegou lá em 2016. É um absurdo isso. A outra coisa que é importante dizer, senador Paim, é que os empregos que eles estão dizendo que cresceu, os empregos que cresceram são empregos informais, empregos precários, é ocupação, porque o emprego formal caiu no governo Temer 1,7%. 1,7% no ano passado. Então, o que está crescendo? As pessoas estão se virando, estão vendendo marmita, estão fazendo bico, estão se virando para sobreviver. Isso não é feito do governo e não pode ser considerado como emprego. Então, a situação é muito pior. Portanto, eu pergunto, para quem está melhorando a economia? Para a maioria do povo brasileiro, não é. Um outro dado estarrecedor, senador Paim, é em relação ao salário mínimo. Vossa Excelência acompanhou aqui, foi uma das pessoas que defendeu a política de valorização do salário mínimo proposta pelo governo do presidente Lula. Desde 2003, quando Lula assumiu a presidência da República, nós temos crescimento constante do salário mínimo acima da inflação. Só para ter uma ideia, senador Paim, em 2003, nós tivemos um aumento percentual de 20% do salário mínimo, 1,46% acima da inflação. Em 2006, foram 12,52% acima da inflação. E assim sucessivamente, até o último ano do governo que Dilma estava à frente. Agora, com o governo Temer, nos 2 últimos anos, nós tivemos variação abaixo da inflação, abaixo da inflação. O salário mínimo teve um percentual de aumento em 2017 de 6,48% e a inflação foi 6,58%. Teve, em 2018, um percentual de 1,81% e a inflação foi 2,07%. Isso dá uma perda de R$ 52 para o trabalhador. Significa 12 dias de trabalho. Ao mesmo tempo, o Itaú tem um lucro de 24 bilhões. Então, para quem está melhorando a economia? Obviamente que está melhorando a economia para o Itaú, para os banqueiros, não é para a maioria dos trabalhadores. E aqui, senador Paim, tem gente que recebe o benefício de prestação continuada, tem gente que recebe o salário mínimo, por exemplo, as empregadas domésticas, que a maioria são mulheres, e os aposentados. 70% das aposentadorias recebem um salário mínimo. Então, eu pergunto, para quem está melhorando a economia? A outra coisa são os investimentos. Os investimentos é que melhoram a situação e a vida das pessoas em termos de trabalho. É o que faz a economia girar. Então, pergunto aqui, os investimentos no orçamento da União caíram 57,2 bilhões para 37,6 bilhões entre 2014 e 2018. As obras estão paradas no Brasil. Hoje eu caminhava lá na quadra onde moramos e encontrei um rapaz que veio me pedir ajuda. Ele disse assim, senador, eu sei que não é seu papel, mas eu queria ver se a senhora pode me arrumar um emprego. Ele disse assim, mas o que o senhor faz? Ele disse, eu trabalho na construção civil e faz 2 anos que eu não consigo pegar
pegar uma obra. Trabalhei nas obras do aeroporto em Brasília e agora parou, não tem mais obra, porque não tem investimento no país. Portanto, eu pergunto também, para quem a economia está melhorando? Esse é um governo que contingenciou as contas, diz que ia melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Nós contingenciamos e diminuímos os investimentos. A educação em 2014, em despesas discricionárias, tinha 32 milhões. Em 2018, 23. E que eu saiba, a demanda por educação no Brasil só tem crescido. Do Ministério de Ciência e Tecnologia, essencial para o desenvolvimento, eram 6,5 milhões de despesas que você tinha empenhada. Agora a previsão é de 4 milhões. E assim vai, se nós pegarmos Justiça e Segurança, 3,4 caiu para 2,9. A questão do PAC, das obras do PAC, 53 para 23 bilhões. A questão do MDS, assistência social, de 5,6 para 4,3, embora a pobreza e a fome estejam aumentando no país. A defesa caiu 18% o valor, então dizendo que é importante a segurança para o país. Enfim, eu faço esse pronunciamento aqui porque é importante saber que a economia não está melhorando. Nós temos dados maquiados e dados para um setor apenas da economia. A imensa maioria do povo brasileiro está sofrendo, inclusive o povo do meu estado, o estado do Paraná, que não é um estado pobre, Vossa Excelência sabe, como o Rio Grande do Sul, mas o índice de desemprego no estado do Paraná pulou de 2014 de 4% para 9% agora em 2017. Então, eu pergunto de novo, senador Paim, para quem está melhorando a economia? Não é para o povo brasileiro, não é para a imensa maioria dos trabalhadores brasileiros. É, sim, para essa elite. E isso nós não podemos aceitar. Muito obrigada, senador.